Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Michelle, tá? Eu sou professora de Sociologia e eu tava louca de saudade para postar conteúdos novos para vocês. Quem me conhece sabe que eu fiquei super enrolada, né, dando aula, mas em virtude, né, deste ano ser um ano eleitoral, tá? Eleições municipais, né, prefeitos e vereadores, ok? Nós vamos fazer uma coletânea de videozinhos, tá? Tô pensando em 2, se o assunto estender muito, 3, tá? Em que nós vamos falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Mas, professora, por que é importante a gente entender isso? É importante por milhares de motivos, tá? Mas o principal deles é o seguinte: quando a gente não entende as regras do jogo, quando a gente não sabe como esse sistema funciona, como as coisas se desenvolvem, né? É mais difícil da gente escolher um candidato, é mais difícil da gente identificar quando uma promessa é falsa ou é vazia, tá? É também, né, muito importante para o nosso próprio crescimento pessoal e para que nós possamos participar de maneira muito mais ativa, ou seja, para que a gente deixe de ser um cidadão passivo que tudo aceita e que só seu momento de participação política só no momento da eleição, e entender por que a nossa participação no dia a dia, no cotidiano, sabe, exercendo aquela nossa chatice de cada dia, fulano, você fez isso aqui, não tá legal, né? Por que isso é importante, ok? Bom, gente, primeiro, antes de eu começar a falar de funções de deputados, senadores, presidente, prefeito, né, dos juízes, quais são as atribuições de cada um, primeiro a gente tem que entender o seguinte: a nossa Constituição, né, é a Constituição dos países democráticos, tá? A gente vai seguir o princípio de Montesquieu, tá? Bom, o que Montesquieu, Barão de Montesquieu, vai dizer pra gente? Nós tínhamos o quê? Um governo absolutista, né? Ou seja, tá tudo centralizado na figura do rei e do imperador. Então o rei, ele fazia leis, ele dizia quanto ia ser o imposto, ele era juiz, né? Ele elaborava as políticas, enfim, públicas, que ia ter uma contraparte aí para a população. Então o rei, ele concentrava tudo, tá? Com um questionamento, né, desse rei absolutista, dessa centralização completa do poder e, né, as revoluções burguesas, enfim, né, quando eu tô falando de revoluções burguesas, eu falo Revolução Industrial, Revolução Francesa na Europa, tá? Vai surgir a ideia de que esses poderes, eles, né, que eles não podem estar concentrados na mão de uma única pessoa, e que qual é a melhor coisa a ser feita, o que é mais interessante, seria repartir esses poderes entre pessoas e grupos diferentes, aonde cada pessoa que está representando esse poder pudesse, em certo sentido, contrabalançar o outro, né? Porque eles, ao mesmo tempo que vão ter certas atribuições, eles também vão ter como atribuições fiscalizar os outros poderes. Então é o quê? É para dificultar, né, a corrupção, é para tirar todas as atribuições de uma única pessoa, né? É para facilitar que ideias e pessoas e grupos diferentes se façam representar. Então, por isso, essa repartição dos 3 poderes é tão importante. Então, depois que a gente disse por que ela é importante e quem fez, né, quem elaborou essa ideia, vamos a ela. Os poderes são divididos em 3. O primeiro é um poder executivo, tá?
Professor, executivo é executivo. Executivo. Qual é a função dele? Executar alguma coisa, tá? Então, o que ele vai executar? Você já pensou, né? Bom, ele vai executar o quê? Políticas públicas. A função do poder executivo é ver, né, a necessidade da população e elaborar um meio de fazer aquilo que é necessário naquele momento para o bom funcionamento daquela sociedade. Por exemplo, no momento atual, né? Qual foi uma ação, uma política pública do executivo? O que ele executou? Por exemplo, a questão do auxílio emergencial, né? Para as pessoas, né? Para os trabalhadores autônomos, informais, que perderam absurdamente, né, a sua renda. Alguns chegaram a zerar efetivamente os seus rendimentos. É lógico que isso não cobre todos os gastos das pessoas, mas é para ela ter uma renda mínima até para fazer a economia funcionar, tá? Mas é uma política pública, né? O Bolsa Família, redistribuição de renda, uma política pública. Professora, mas só isso é política pública? Não. A campanha de vacina lá do Zé Gotinha, que tem todo ano, né, para as crianças, é uma política de saúde pública, né? Aonde é mais barato eu vacinar a população, vacinar as crianças, do que efetivamente daqui a uns anos ter que tratar milhares, milhões de crianças com poliomielite, que além de ser um tratamento muito custoso, vai gerar muitos danos, né, para a vida dessas pessoas, né? Então elas vão ter que lidar com sequelas e todas essas sequelas vão demandar mais gastos públicos, né? Uma política de educação. Então o executivo, ele executa políticas públicas. Além disso, qual é a função do executivo? Elaborar um orçamento público. Pensa na pessoa que é responsável pelo orçamento da nossa casa. Ela vê lá o salário dela, o seu, do Joaquim, nananana. Então, nós temos X de dinheiro. Eu tenho que pagar água, luz, internet, mercado, a internet. Deu X. Ótimo. Se sobrou, a gente guarda, né? Ou investe em alguma outra coisa que vai ser importante para a família. Faltou. O que eu posso reduzir, né? No que eu consigo economizar, né? Olha, eu consigo economizar, mas eu não consigo economizar tanto quanto eu gostaria. Então, eu posso pedir um empréstimo que eu tenho como pagar, né? Pro futuro, para eu quitar aquilo que eu tô devendo agora e investir em alguma coisa que lá na frente vai fazer com que aquele meu saldo negativo se transforme em positivo. A mesma coisa acontece com a administração de um país, né? O presidente, logicamente, com os seus ministros, né? Qual é a função de um ministério? A função do ministério é ser um grupo de apoio, tá? Seriam como se fosse um grupo de especialistas, cada um na sua respectiva área, né? Não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Esses cargos, eles são distribuídos politicamente, eles não, na sua maioria não são cargos técnicos, ou seja, no Ministério da Educação eu não posso um professor, um cara que é referência na área da educação, da administração, mas eu posso um engenheiro que ele é muito bom de fazer conta, né? Professor, o engenheiro não pode elaborar uma coisa legal? Pode. Mas será que ele vai entender todos os meandros, os percalços por qual a educação passa? Não é a mesma coisa colocar no Ministério da Justiça um médico. Então, os ministros é aquela base sólida de apoio, porque o presidente e nem ninguém, sejamos sinceros, tá? Vai conhecer absolutamente tudo. Todos os detalhes, ele pode saber por alto, mas ele não é um profundo conhecedor, né? Então os ministros estão ali numa função de apoio à liderança do executivo.
assim como os secretários de governo, os secretários municipais de saúde, educação, não. Ok? Bom, eu acredito que vocês já saibam quem são os representantes do executivo depois de todas essas deixas que eu dei. Então vamos lá. Eu tenho o presidente da República, que está ali no âmbito federal, tá? Eu tenho os governadores dos estados. No caso do Brasil, eu tenho o governador também do Distrito Federal de Brasília, né? E eu tenho os prefeitos no âmbito municipal, ok? Presidente federal, governador estadual, prefeito municipal, ok? Bom, e o segundo poder é o poder legislativo, que ele é responsável pelas leis. Ele não julga, né? É ele que faz as leis, que tá ali apto, aberto às demandas da população, né? E vê quais leis, né, são necessárias, né? Quais novas leis são necessárias, quais leis que existem, né? Mas que elas podem ser atualizadas, afinal de contas, o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 20 anos atrás, e isso histórica e politicamente é um período muito curto, tá? Eu vou ver quais situações caíram em absoluto desuso, né? Então, por exemplo, citar uma coisa bem ridícula, né? Mas no nosso Código Civil era possível alguém anular um casamento por descobrir que a mulher não era virgem, né? E isso caiu por terra há pouquíssimo tempo mesmo, questão de, sei lá, 1 ano, 2, né? Que ainda era permitido. Logicamente que isso caiu em desuso, né? As relações sexuais, a gente passou por uma maior liberdade, né? Então não é um crime, né? Ah, não, tô devolvendo essa mulher aqui, essa esposa, porque ela me enganou, ela não é virgem. Não, né? Então, são coisas que caem em desuso, né? Coisas que precisam ser atualizadas, por exemplo, uma criação de uma lei, né? Para atuar na questão da própria internet, para regulamentar isso aí. Regulamentar, por exemplo, as relações de consumo. Então, só porque eu comprei uma coisa pela internet, né, por um site, eu tô completamente exposto, né? Ou seja, o vendedor, o comerciante faz o que quer comigo? Não. Então, até há poucos anos atrás, né, o comércio virtual, ele ainda era bastante incipiente, ele era pequeno, baixo, as pessoas ainda tinham, primeiro não existia, depois quando passou a existir, as pessoas desconfiavam muito, né? E agora, nesse período da pandemia, a gente teve um boom. Por quê? Você não tá saindo de casa, né? E certas coisas você precisa, né? Muitas vezes o comércio, dependendo da bandeira que tá aí em sua região, fecha. Então o que você faz? Apela para o comércio virtual, que cresceu assim, a última vez que eu tinha visto, acho que cresceu 500 ou 600%, mas esse dado talvez seja de uns 1 mês e meio, 2 para trás, então provavelmente ele cresceu até mais, tá? Bom, então vamos lá, o Legislativo tem essa função de trabalhar, né, com essa questão legal, né, que eu expliquei aqui para vocês. Além disso, ele tem a função de fiscalizar o orçamento que foi elaborado pelo presidente, ou pelo governador, ou pelo vereador, tá? Fiscalizar como assim? Quando eu chego, eu vou dizer assim, olha, eu vou gastar tantos milhões com educação. Vamos botar. E aí, tantos milhões vão ser com livro didático. Tantos milhões com pagamento de professores.
tantos milhões para a gente mexer com infraestrutura, tantos milhões para a gente tornar nossa escola tecnologicamente mais avançada. Eu tenho que estar lá descrevendo aquilo. E aí, por exemplo, o governo vai fazer isso, o presidente, o prefeito, e quando, os deputados, vamos botar aqui no caso do presidente, ou os federais, ou os deputados estaduais, ou os vereadores, verificam assim, mas esse valor aqui tá muito estranho, eles devolvem, eles rejeitam, esse orçamento público, e o líder do executivo precisa refazer aquilo ou demonstrar por que aquilo é importante e os valores reais daquilo ali. Então, se eu quero, tô dizendo que eu vou investir em tecnologia e na educação, eu tô vendo que são milhões, bilhões que vão... Vem cá, então, se quiser investir em tecnologia, tá? Nós temos não sei quantas escolas no país. O que você vai mandar para lá? Computador, tablet, vai colocar um data show em cada sala. Então, o que vai ser feito? Ah, não, a gente vai estar lá, nós vamos comprar tablets e nós orçamos que um tablet custa 5 mil reais. Opa, mas se você entrar aqui na internet, você vai ver que de uma boa marca, você compra por 1/3 do preço. Então, por que isso está superfaturado? Então, a função do legislativo é exatamente essa. Elaborar as leis, dar aquela, olhada e aprovar ou não o orçamento e fiscalizar também as ações do executivo. Por isso, quando deputados federais ou deputados estaduais contestam algumas ações do presidente, do governador, ou vereadores contestam decisões do prefeito, ele não está fazendo isso porque é uma perseguição, porque é do contra. Ele está fazendo isso porque isso é uma atribuição dele, Se ele tem dúvida, ele tem que estar ali cobrando, para que aquela liderança do executivo possa, prestar as suas devidas explicações, Gente, no Brasil, eu falei pra você, nós temos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, ok? Essa é a função deles. Então, se alguém é candidato a deputado federal e diz pra gente que ele vai fazer uma política pública nova na área da saúde, independente de qual política que ele quiser, ele vai encampar uma campanha para vacinação da Covid. Aí você, nossa, vou votar nele, hein? Esse negócio tá deixando a gente preso em casa, é importante, eu vou votar nele. Olha, ele não pode fazer isso por você. Por quê? Por lei, ele pode tentar elaborar uma lei, Contudo, ele não pode executar, ele não tem necessariamente o dinheiro para fazer nada disso, Ele não elabora o orçamento. Então, se ele está prometendo, vou acabar com a fome no meu município. Há uns anos atrás, eu moro atualmente em Volta Redonda, tinha uma pessoa que passava fazendo campanha para vereador, que dizia que em Volta Redonda jamais ninguém sentirá fome novamente. Entendeu? Tipo o vento levou, E aí dizia que ele ia dar para todas as pessoas gás, pão e ovo, Que se as pessoas tivessem essas 3 coisas, elas não sentiriam mais fome. Ele, enquanto vereador, ele vai poder fazer isso? Vai poder executar isso? Não. Então, quem está propondo, na verdade, ou é uma coisa que ele está propondo de maneira muito inocente, ou seja, ele não sabe o que o deputado faz, o que o vereador faz, o que o senador faz, ou ele é mal intencionado, Das 2 opções, nenhuma delas vale para política. Porque se eu tenho alguém que é muito inocente, que não sabe o que um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador faz, o lugar dele não é dentro de uma Câmara.
Em contrapartida, se ele promete sabendo que não pode fazer e ele é mal intencionado, o lugar dele também não é lá, ok? E pra gente encerrar, né, essa questão da divisão dos 3 poderes, nós vamos falar sobre o último poder na ordem que eu comecei, tá? Porque não é o último, porque os dois estão em situação de igualdade, tá? Nenhum é mais importante ou melhor que ninguém. Que é o poder judiciário. Quando eu falo de judiciário, automaticamente vem na cabeça o quê? Os juízes, os tribunais, né? O STF, Supremo Tribunal Federal, o STJ, que a gente vê aquelas sessões, né, na televisão, o pessoal aparecendo com aquela toga, todo mundo vestido de preto, enfim. E aí você vai dizer pra mim assim, professora, qual é a função de um juiz? Aí eu vou dizer pra você o seguinte, porque o juiz, da cabeça do juiz, ninguém sabe o que vai sair. Será que é assim mesmo? Pensa comigo, tá? O juiz, ele cria a lei? Não. A lei vem lá do legislativo, né? Que aprovaram as leis, o presidente sancionou e tal. Então, chegou aquela lei pra mim ali. O juiz, independente se ele concorda ou não com a lei é aquela. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que aplicar aquela lei. Então, professora, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai sair. O caso é, nós temos várias leis, né? E nós temos diferentes interpretações sobre uma lei. Pensa o seguinte, pensa numa coisinha básica. Vamos botar aqui, a história dos 3 porquinhos. Acho que todo mundo já conheceu, não vou contar a história, tá? Mas, para algumas pessoas, elas vão considerar que aquela história é uma história, por exemplo, de solidariedade entre os irmãos, né? Que eles estão lá em situação difícil, um irmão ajuda o outro. É uma visão. A outra visão, né, que é a mais difundida, é a questão da lógica do trabalho. Então, o porquinho que é mais trabalhador, que é aquele que não quis ficar tocando flautinha, não sei quanto, e que se empenhou lá em fazer a casa dele, né? Ele é o trabalhador, ele é aquele que como é que eu posso dizer? O responsável, é aquele que tá numa posição de segurança. Então é aquela lógica de que trabalhar é melhor do que não trabalhar. É uma segunda interpretação. Uma terceira interpretação é que eu tenho um porquinho que é trabalhador, que é gente boa pra dedéu, mas que ele é um bobo. E que os irmãos espertos que aproveitam a vida, no momento de necessidade, vai pra lá e vai explorar ele. Então, olha, uma mesma história, né? E se eu parar, eu posso inventar, né? Pensar em outras formas de interpretar. Então, uma mesma história, ou seja, uma mesma lei, ela dá margem para diversas interpretações, né? Não, dificilmente tem um texto que ele é muito fechado e que só dá margem para uma interpretação, tá? Então, os juízes, eles podem interpretar de forma diferente uma lei. Existem outras leis, né, que eles podem acionar para poder, né, dar uma sentença. Então, por isso que as pessoas têm tanta indecisão. Puxa, o que o juiz vai decidir e tal. É por isso, mas não é porque ele inventou nada. Ele não inventou. A lei estava lá e outras tantas leis que abordam essa determinada questão aí que está sendo tratada de uma maneira mais, digamos assim, marginal, né? Não trata tão determinadamente daquele problema, mas ele pode usar todo aquele, né, conjunto de leis ali que falam de alguma forma daquele problema para a partir dali dar o seu parecer, né? Onde ele vai punir alguém, onde ele vai liberar alguém, né? Ou seja, mas ele vai dar o seu parecer. E o parecer de um juiz, tá? Em teoria,
né? Mas ele deve ser um parecer imparcial, né? Um juiz que já de pleno, sabe, conhecimento de todos, ele gosta mais de um do que do outro, ou ele demonstra esse tipo de coisa, já não é imparcial e ele já não estaria apto a fazer determinado julgamento. Gente, então por isso que nós temos que defender a independência desses três poderes aqui, ao mesmo tempo, né, em que a gente muitas vezes, por casos de corrupção, por diferentes questões e questões ideológicas, mas a gente tem que defender a existência dos três, porque eles estão ali, ó, são fiel de cada balança, né? Um não pode entrar muito no campo do outro, né? Eles precisam entrar num acordo, porque são diversos setores da população que estão ali representados. E a gente precisa lembrar o seguinte: o debate, a discussão política, ela é sempre, sempre, sempre muito saudável. Então, política se discute? Sim. Isso não quer dizer que a gente caia na porrada. A gente vai discutir e a nossa discussão é através da apresentação de argumentos. Pessoal, então a gente fica para a próxima aula de política, tá? Beijo!